Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP, de volta ao estudo, ao estúdio, graças a Deus, porque a gente tava gravando em Brasília lá. Verdade, Assim, não é improvisado. que seja desconfortável, mas falta recursos, né, Vilar? Verdade. Mas antes de começarmos, o companheiro Vilar vai dar o recado. É verdade, Márcio. O recado é para você que ainda não é inscrito. Eu não acredito que você não se inscreveu ainda. Inscreva-se no canal. Já é inscrito, você sabe que a luta do Sindiguardas e na Fenaguardas aparece na palma da sua mão quando você clica no sininho de notificações. Compartilha e, óbvio, deixa um like pra gente. Márcio, PEC 18, trabalho árduo, Sindiguardas, Fenaguardas, todos os sindicatos que compõem a Fenaguardas, Jones Moura, Eliel, foi uma força-tarefa, né? Sim. Uma força-tarefa para a gente conseguir, vamos dizer assim, implementar aquilo que nós buscávamos lá na PEC 57, Polícia Municipal, né? E corrigir as distorções que o relator acabou fazendo no relatório, né? É isso, Vilar. Vai parecer repetitivo, mas a gente vai falar aqui de novo a história, vai contar a história, vai contar os pontos e deixar claro uma coisa, Vilar. Não existe possibilidade de retornar ao texto original. Sim. Esquece, não existe. O Congresso Nacional ele tem um rito, né? E o Lewandowski, logo nas primeiras reuniões da Comissão Especial da PEC 18, ele falou assim, olha, eu mandei o texto, mas quem vai fazer o texto é o Congresso Nacional, ou seja, ele deu liberdade para os deputados fazerem aquilo que eles entendem ser, né, mais viável. Ainda mais numa PEC, né? Então, exatamente. Os projetos de lei, né, lei ordinária ou lei complementar, eles vão tramitar nas casas legislativas, mas dependerão de sanção ou veto do presidente da República. Exato, e aí tem controle do presidente sobre aquilo que é de interesse ou não. PEC a PEC não tem. A PEC, o que o governo consegue fazer é negociar. Sim. O governo consegue negociar com os deputados, olha, faz aqui, faz ali, aperta aqui, solta ali. Isso eles conseguem. Mas voltar ao texto original, esquece. Isso não vai acontecer de forma alguma. Sabe por quê? Porque os deputados já empenharam um trabalho ali. Sim. Eles já se dedicaram, já se debruçaram, já colocaram toda uma equipe para estudar o texto e não vai voltar. Mas, de toda forma, aí a gente vai ser um pouco repetitivo, porque o relator, o deputado Mendonça Filho, já emitiu o relatório, e o relatório saiu, assim, surpreendente pra gente, no aspecto positivo e negativo. Sim. Né? Então, assim, não dá pra dizer que o relatório, a pessoa tá falando, esse relatório é uma porcaria que não vale nada, que não presta. Não, calma. O relatório tem coisas positivas. Sim. Primeiro, vão colocar o que estava no texto original e o que vem no relatório. O que estava no texto original pra gente? Caput 144... E Caput não tinha polícia municipal no texto original. Mas o tema 656 já estava marcado, né? Exatamente. São duas coisas que tinha no texto original. Caput 144, tema 656. O que vem no relatório do Mendonça Filho, já como proposta? Eu estou falando do segundo relatório, porque o primeiro tinha um problema lá de grafia, eles corrigiram. Segundo relatório. Caput 144 vem. O tema 656 vem. Vem o Polícia Municipal agregado a algumas coisas e vem o ciclo completo de polícia. Sim. Isso não estava pra gente no texto original. Sim. E sequer era algo que a gente estava pleiteando nesse primeiro momento. Porque isso, a demanda da Polícia Militar estava brigando por esse TCO há muito tempo e tal, eles acabaram colocando lá para todos os órgãos de segurança pública, certo? Agora, o Polícia Municipal trouxe consigo uma série de requisitos, vamos dizer assim, que pra gente tem que colocar uma lupa ali. Os requisitos da 13022, ok. Ingresso por concurso público, formação obrigatória. Ok, tem que ter, é lei. Polícia tem que ter. Como é que é uma polícia mínimo, que não cumpre a lei, né? O mínimo que a polícia precisa fazer é cumprir a lei. Né? Agora, 5 pontos aqui que a gente destacou, Vilar, e a Fenaguardas tem batido muito nesses pontos são, primeiro, acreditação por um conselho estadual. A gente entende preocupante. Conselho estadual, a gente já falou aqui, já falou em outros vídeos, ele é composto por muitos policiais militares. Sim. E aí quando a gente precisa de uma acreditação por esse conselho, a gente sabe que as pessoas que compõem votam, sim, a gente pode enfrentar obstáculos. Com certeza. O que está nesse inciso é que, além de ser acreditado por um conselho estadual, é que tem que ter uma lei complementar para falar quais serão os requisitos que o conselho estadual vai utilizar. Lei complementar essa que não existe. Não existe, vai ter que ser editada. Que, aliás, surgiu da cabeça de guarda, né?
Os deputados nem falavam disso aí. Exatamente. Né? Mas aí vai um camarada lá e fala de lei complementar e começa a colocar ideia na cabeça dos camaradas. Tá certo? Ideia ruim. Aliás, nem o Conselho Estadual era discutido. Isso aí foi também ideia que eles captaram do meio azul marinho. Tá certo? Mas de qualquer forma, lei complementar. Vilar, se demorar 15 anos, como é que faz? Não trabalha a Polícia Municipal até que saia a lei complementar? Porque, assim, supondo que passe, se o texto fosse aprovado daquela forma que foi. O município poderá constituir polícia municipal conforme a acreditação do Conselho Estadual, dependente de lei complementar. Enquanto não editar lei complementar, não existe acreditação. Enquanto não existe acreditação, não existe polícia municipal. Sim. Então, ou seja, se torna inócuo até o texto constitucional, Exato. porque vai demorar muito para se concretizar. Óbvio que a gente vai estar com mandado de injunção, aí encher a justiça de mandado de injunção para buscar uma alternativa, mas assim, não é alternativa legal. Não é o melhor pro país, né? Para esse tema, Conselho Estadual, assim, basicamente, se a gente já está cumprindo os requisitos da 13022, não precisa disso. Não precisa de acreditação, porque já cumpriu os requisitos. Aliás, nós passamos por outra acreditação por parte da Polícia Federal. Justamente. Então, qualquer guarda armada, para se armar, ela tem que preencher requisitos da Lei 10.826, apresentar para a Polícia Federal, que vai fazer a análise lá, fecha o convênio, tá ok, o comando da guarda passa a emitir o porte. Exato. Né? É uma acreditação. Exatamente. Não precisaria ter essa questão estadual, né? E a gente já passa por ela, a gente já está submetido a ela. Então a gente entende que esse inciso primeiro que fala dos conselhos, ele pode ser omitido do texto, pode ser riscado do texto, pode ser suprimido. Caso o Congresso, a Câmara dos Deputados especial, fale assim, não, tem que ter, bom, aí o plano B seria fazer uma acreditação pelo Ministério da Justiça Senasp. Sim. Porque não é conselho. Sim. São servidores de carreira, é Estado acreditando Estado, e não pessoas acreditando Estado. Sim. Porque o conselho é eleito. Sim. Se ele é eleito, são pessoas. Então, pessoas acreditando Estado é complicado. Então, MJ Senasp poderia fazer essa acreditação, ok? Das polícias municipais. Primeiro ponto é esse aí. Segundo, critério populacional. É desastroso. É desastroso, não funciona. A gente já tem falado aqui, reiterado, que tem municípios que a população é muito flutuante, porque, por exemplo, Barreirinhas, lá no Maranhão, onde tem os lençóis maranhenses, a população acho que não chega a 40 mil. Mas na alta temporada chega a 1,5 milhão de pessoas. Dispara. Como é que vai falar que um município desse não precisa de uma polícia? Sabe? Então, e outras, e tem municípios, aí eu uso bastante Itararé aqui, eu uso Apiaí, eu uso Severine aqui, tem uma polícia já solidificada. E essa polícia é tão importante para o município que a população não abre mão dela. Exatamente. Porque a polícia militar, obviamente por escassez de efetivo, disponibiliza para aquela cidade, para aquele município, pouco efetivo. E o pior, o pouco efetivo que está disponibilizado ali atende às vezes 3, 4 municípios. Deslocamento de 70, 80, 90 quilômetros em estrada de terra. Sim. Então a viatura da Polícia Militar está aqui, é chamada no município vizinho para atender uma ocorrência, vai na estrada de terra ali, ó, e ó, meu amigo, é 2, 3 horas para chegar lá. Exatamente. Atende a ocorrência até voltar, aí aqui já está... Né? O prato fica cheio pro ladrão, né? Exato. Então, são municípios que são dependentes das polícias municipais. Sim. E assim, já tem polícia municipal solidificada. E a quantidade de habitantes desses municípios não é tão grande. Só que o município é enorme. Sim. Área rural gigante. Área territorial gigantesca. Né? Então. E aí tem lá a Patrulha Maria da Penha que vai atender lá na ponta do município, o fazendeiro. Então, Márcio, assim, aqui o estado de São Paulo, principalmente, né? Porque nós temos cidades aqui com menos de 50 mil habitantes que ingressaram na justiça e conseguiram o HC, né? Para poder portar arma, o policial portar a arma ali, particular dele. Virou uma matança? Não. Houve algum tipo de desvirtuamento da guarda? Não. De jeito algum. Né? Aí caiu a questão populacional, o município vai lá, preenche os requisitos de creditação pela Polícia Federal e pronto, tá aí. Ou seja, contra fatos, não tem argumentos. Ou seja, essa conversa fiada, que essa conversa fiada saiu do Alberto Fraga, né? Lá de populacional. Já caiu por terra. Sim. Isso já caiu por terra, né? Mas parece que as últimas notícias lá de Brasília, né? Que vocês já estavam na estrada, pelo menos quando eu vi alguns vídeos, né? De que alguns deputados já falando, tipo, olha, parece que isso aí
já vai estar superado, né? Sim, eles devem substituir, Vilar. Sim. E aí, óbvio que tem que ter critério. Não dá para um município criar uma polícia sem ter uma diretriz para que essa polícia seja criada. Ok, tem que ter. Então, Parâmetros, né? Parâmetros. E a 13022 é perfeita para isso, Exato. porque ela institui bons parâmetros. O quarto problema, extinção das guardas municipais que não se adequam a 13022. Olha, isso é um problema sério, gravíssimo. Por quê? A 13022 já tem 11 anos. Sim. 11 anos, né? 2014, 2014, até, 11 anos. até 2025. 11 anos vai para 12 anos já. Se em 12 anos alguns municípios não conseguiram se adequar, não é que não quiseram se adequar. Alguns pode ser que até que não quiseram. Sim. Mas alguns realmente não conseguiram por causa daquela escassez de recursos que você já falou aqui. Às vezes o recurso é tão escasso que o prefeito olha e fala assim, eu pago o salário ou eu compro combustível? Ele é obrigado a pagar salário e deixar a viatura sem combustível. Sim. E aí ela não consegue se adequar a 13022. Se nesses 11 anos teve alguns municípios que não conseguiram se adequar, com esse texto constitucional, esse município está fadado à extinção. E aí é um problema. Porque mesmo sendo sucateada, vamos dizer assim, com poucos recursos, aquela guarda faz diferença no município. Sim. Então é um problema. Porque se não fizer, o povo vai lá e cobra, e o prefeito vai lá e extingue. Justamente. Né? E a última questão, ô Vilar, é a questão do Fundo Nacional, porque ele prevê a repartição do Fundo Nacional entre governos estaduais mais o Distrito Federal e não tem a previsão do município. A gente entende que, pelo menos aqueles municípios que têm polícia ou guarda municipal, tem que ter uma fatia justamente para resolver os problemas anteriores, né? Sim. Então, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele pode servir como resolução para os problemas anteriores. Não, e se a PEC é para implementar o SUSP, qual o sentido de deixar o município fora do aporte financeiro do governo federal? Não faz sentido, né? Agora vamos para as soluções. A FENAGuardas teve uma reunião importantíssima com o Mendonça Filho. Sim. E é importante dizer o seguinte, gente. A gente consegue esse tipo de reunião, não é chegando lá e metendo o dedo na cara dele, xingando ele, nem nada disso, não. É observando o rito democrático das coisas. Mendonça Filho, ele foi governador por 2 mandatos. Sim. Ele conhece muito bem o estado do Pernambuco e ele conhece muito bem as guardas municipais do Pernambuco. Por isso ele tem opinião formada sobre o assunto, certo? E se o camarada tem a opinião formada, a democracia sugere que você pode divergir, mas não desrespeitar. Exatamente. Então a gente vai lá e mostra a divergência. Tenta convencer o deputado que, deputado, a sua realidade, a realidade que o senhor conhece, talvez não seja a realidade brasileira. Vamos conhecer a realidade brasileira e começar a apresentar a realidade brasileira para ele. Porque às vezes ele foca num ponto e está deixando de ver todo o contexto que engloba esse ponto. E nessa reunião que a Rejane teve com o deputado, no primeiro momento foi com bastante pessoas que participaram da reunião, no segundo momento foi a Rejane, porque ela tem, ela faz uma análise bastante técnica do texto, ela ajuda na redação do texto quando é solicitado, então ela levou lá pontos técnicos para essa reunião. O que o deputado ali já se comprometeu? Falou, essa questão de extinção pode esquecer que a gente, no novo relatório, obviamente deve ser um novo relatório, no novo relatório essa questão da extinção, a gente não vai mais trabalhar com extinção porque realmente a União ou a Constituição não pode interferir no município, obrigando o município a criar ou extinguir cargos. Né? Então, essa questão da extinção está superada. O Fundo Nacional nós vamos ajustar. Ele não falou de que forma, mas que ele entende, olha só, ele se conscientizou que aquelas guardas que ele conhece que não tem estrutura poderão ser melhor estruturadas realmente com a repartição do fundo. Exatamente. Então ele falou assim, que é o faz princípio sentido. do SUSP. Faz sentido repartir o fundo também com os municípios, certo? A questão do critério populacional, embora discutido, ele também acha que merece uma melhor discussão, merece ser melhor avaliado o critério populacional. Agora, a questão a lei complementar, ele falou que, olha, isso aí é fácil de convencer os demais deputados a não necessitar de lei complementar, também porque a gente sabe que 2026 é um ano eleitoral, em 2027 alguns deputados estão aqui, outros não estarão aqui, então é fácil essa questão da lei complementar ser retirada do relatório. E lei complementar, para quem não sabe, precisa de quórum qualificado. Exatamente. Não é igual uma lei ordinária que chega lá, tem lá o quórum mínimo lá, você põe para votar, votou, aprovou, né? Faz mais ou menos daquele jeito. Os que concordam como está, permaneçam como estão, aprovado. Não funciona assim, não. É mais ou menos igual o PEC. Ela é bastante rigorosa.
Então, ele acha que a parte da lei complementar tá mais fácil de tirar. Agora, a acreditação pelo Conselho Estadual, ele encontra resistência. Sim. E assim, é interessante quando o deputado é sincero e fala, olha, da minha parte eu até faria mais um encontro de resistência, e eu sou um político que porque o cara é relator, tem que estar aberto a dialogar. Se for só a vontade dele ali, o pessoal não vota. E outro, né? Como você disse, ele foi governador, né? Sim, 2 vezes. O governador precisa governar. Então ele tem que ouvir todos. O judiciário do estado dele, ele tem que ouvir o legislativo do estado dele, a sociedade civil, né? Então, o que é importante? O deputado Mendonça Filho já fez alguns compromissos conosco, né? E dentre esses compromissos, tirar essa questão de extinção, que já é muito prejudicial, rever a questão da lei complementar, rever a questão do Fundo Nacional. Então, para a gente e o critério populacional, botar nova discussão, colocar nova discussão dos deputados, para a gente isso já foi um grande avanço. Sim. Porque o Congresso entra em recesso agora, volta em 2026, perto do Carnaval, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois do Carnaval, já com a discussão da PEC 18, e o presidente da Comissão Especial, que é o deputado Aloysio Mendes, que, aliás, nos recebe muito bem, o Vilar, vale a pena destacar, porque, assim, se ele tiver tempo, ele não tiver ocupado, ele dá atenção, conversa e explica. Sim. Não é sandalinha, não é aquele camarada que subiu numa gilete... Conduziu muito bem, né, o processo, né? Então, esse é o ponto importante, porque o relator e o presidente da comissão se conversam diariamente. Então, quando o presidente da comissão entende que tem que avançar em algum ponto e o relator também, normalmente esse ponto avança. Sim. Então, o Aloysio Mendes não foi só pra gente, mas ele já declarou abertamente para quem quis ouvir que ele é a favor das polícias municipais. Sim. Ele é a favor, ele adota a ideia, ele conhece bem também as guardas do Maranhão, ele é do estado do Maranhão, ele tem a relação bastante próxima, né? várias guardas lá que ele, inclusive, destina emendas e tal. Então, assim, a gente tá trilhando um caminho bom, cara. Não vou falar para você que a gente vai sair 100% vitorioso, ô Vilar. Até porque, Marchô, nós temos deputados? Não. Não tem. Não temos. A gente tem bons amigos. Isso. Né? O Coronel Meira, né? O Capitão Alden. Então, eu tô falando de militares. Sim. Ou seja, que estão lá fazendo a defesa. Agora, nós precisávamos ter os nossos, né? Uhum. E aí, assim, não fizemos a lição de casa e agora estamos pagando o preço. Justamente, Vilar. Se a gente não conseguir avançar 100%, gente, não é só por falta de mobilização, não, porque tem uma parte de mobilização que eu vou falar para vocês. É porque o Congresso, eles olham o aspecto geral da coisa. Sim. Eles estão olhando para a sociedade e para a segurança pública. Eles não estão olhando só para os servidores. A gente está ali defendendo o que é de interesse da categoria. Sim. Mas eles vão lá, isso é interessante para a sociedade ou não e tal. A gente tenta convencer que é. Sim. Mas assim, a gente sabe que não vai avançar. Então, uma parte de não avançar em 100% é por causa disso. A outra parte, e aí é puxão de orelha, é porque assim, a Polícia Municipal da cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, tá lá em Brasília. Exatamente. Comandante Chabariberi vai, nós vamos o tempo todo, né? Os colegas da guarda aqui da Polícia Municipal entraram no ônibus e foram e tal. Cadê você, policial da cidade, com menos de 100 mil habitantes? Eu tenho que perguntar por quê? Porque o seu direito está sendo discutido lá. Exatamente. Então, essas cidades, o ideal é que elas apresentassem um trabalho, formulassem um trabalho dizendo assim, olha a importância dessa polícia para esse município. Os dados, porque a gente tem, né, nas reuniões com os líderes, o que a gente leva? Os dados de São Paulo. Exato. Então, ó, tá aqui, ó, a Guarda atendeu, fez 6 mil prisões em Smart Sampa, flagrante e tal, 300 e tantos atendimentos lá de fiscalização administrativo, 2 milhões de atendimentos à população, nenhuma vítima, né, nenhuma das assistidas do programa Guardiã Maria da Penha perdeu a vida desde 2014 até hoje. Então a gente leva esses dados para o convencimento. Agora, essas cidades que são o alvo precisam fazer a mesma coisa. Exato. Precisam estar lá em peso. E pode fazer, sabe até o que, Vilar? Pode fazer videozinhos, esses vídeos que coloca no Instagram, nos stories e tal, da população falando da polícia lá. Melhor ainda. Como que a polícia me atende? Exatamente. Sabe? Despretensioso, não precisa escolher, vai lá e seja sincero, vai lá, pega o cidadão lá e fala assim, o senhor já foi atendido pela polícia local aqui, a polícia municipal, a guarda civil? Já. O que você achou do seu atendimento? Sim. Porque o cidadão é o melhor pessoa a avaliar. E o cidadão é o camarada que vota no deputado. Exatamente. Então, esse tipo de serviço tem que ser apresentado lá. Eu
eu destaco muito Itararé, porque o comandante Paulo Perussi, ele tá sempre aqui com a gente, e ele leva esse material. Primeira coisa que ele vai, né? Ele pega a viatura dele lá e despiroca para Brasília, ele vai. Segundo que ele leva material para apresentar. Eu gosto de seguir o Instagram, eu sigo o Instagram da Prefeitura de Itararé, justamente porque eles publicam muito material da Polícia Municipal lá de Itararé. Mas cadê as outras cidades? As cidades vizinhas, as cidades que têm guarda municipal e a guarda municipal é atuante e importante para suas cidades. Vocês precisam fazer a mesma coisa. Exatamente. For o caso, pega o telefone do Perussi e fala assim, Perussi, como é que você faz aí? Dá um toque pra gente e tal. Eu tenho certeza que ele vai te explicar tintim por tintim como fazer. Sim, exatamente. E é importante, porque não vai só facilitar a nossa vida lá, que a gente tá lá na luta, vai facilitar a sua também, polícia. Exatamente. Entendeu? Porque depois, né, Márcio, reclamar do resultado, como a gente tem visto em redes sociais alguns... mas se tivesse deixado o relato... Se tivesse o quê? Deixado o texto original? Como? Se o relator vai escrever o relatório? Se a base da comissão é da oposição, então eles, assim, quem acompanha, porque a gente tem que falar, a gente fala assim, tem pessoa que não acompanha, né? Se a pessoa não acompanha e só escuta, ou escuta e, né, pergunta para ele, não tem problema. Agora tem cara que não acompanha, não vai para Brasília e ainda quer dar o pitaco, né? Aí fica difícil. Então, assim, o texto original, ele não ia ser igual nunca. Jamais. Porque os deputados de oposição pegavam o microfone e falavam, não, isso aqui é um engodo, isso aqui não sei o quê. Eles teciam críticas à PEC 18. E aí, obviamente, esperavam do relator um relatório que atendesse o anseio deles. Pois é. Ou seja, o relatório não ia ser igual nunca. Se atendesse os anseios dos nossos inimigos, aquilo que o governo mandou, perdão, ia ser desfigurado. Exato. Só para você ter uma noção, polícia, só para você ter uma noção, a gente falou isso lá no Nereu Ramos, no dia que foi a comitiva aqui de São Paulo, acho que foi dia 4 de dezembro. Nós falamos isso. No começo da discussão, o tema 656 era discutido. Vamos lá, Marcelo, que a minha gripe tá me matando. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas o tema 656 era alvo de discussão lá no começo da Comissão Especial da PEC 18. Sim. Aquele camarada que é opositor, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, sobre a cidade de Augusto Solandi e tal, aquele camarada que é opositor, ele falava de não usar a palavra policiamento e sim patrulhamento. Ele discutia o tema 656. Foi superado. Ou seja, se não há intervenção, aquilo que você acha que tá ruim, estaria pior seguramente. Exatamente. Seguramente pior. A gente poderia ser suprimido do texto. Então, gente, não faça... não se desfaça da mobilização, porque a mobilização é importante. Exatamente. Tá? E principalmente a gente que barrou a reforma administrativa, Vilar. Que a reforma administrativa só não passou por causa de nós. Exatamente. O destaque. Né? Nós conseguimos enviar um único destaque que foi aprovado. Vamos dar a César o que é de César, né? A emenda foi, se não me engano, um deputado ligado ao Reinaldo Monteiro. Isso. Ele apresentou a emenda, mas aí o Jones Moura trabalhou junto lá com a Fena Guardas para que houvesse o destaque, porque a emenda o relator pode acatar ou não. Isso. O destaque é votado, né? Exato. E foi o único destaque que passou. Sim. E esse destaque travou a PEC 06, que era a reforma administrativa. Travou. 32. Ela acabou a discussão. PEC 32. Desculpa, é PEC 32, não. Que era a reforma administrativa. Travou. Acabou a discussão. A reforma administrativa não aconteceu por causa de mobilização. Exatamente. Então, hoje a gente está vendo a PEC 18 avançando. Olha, o pessoal fala assim, poxa, mas gostaria que fosse votado em 2025. Eu também. Só que eu gostaria que fosse votado em 2025 um texto menos ruim. Menos ruim do que esse texto que saiu agora do relatório. Essa questão de extinção é dramática, é problemática. E vamos combinar uma coisa, né? Nós não estamos dizendo que o texto não é o que nós esperávamos do relator? Sim. Isso quer dizer que o texto atende aos nossos inimigos. Exato. E se não votou, Marchó, é porque a mobilização impediu. Eles olharam e falaram, se for pro voto, a gente perde. Exato. Nos destaques, né? A mobilização, a pressão em cima dos deputados. Então, algumas pessoas podem enxergar isso como uma derrota, mas esse atraso não é derrota. Justamente. Né? É o outro lado, falando, não, tira, porque se não tirar, nós vamos perder o que a gente quer aqui, né? Os nossos inimigos, os inimigos da guarda. E quando eu tô falando inimigo de guarda, é inimigo de ideia, tá, gente? Uhum. Né? Nós somos todos... O capitão Augusto é um policial militar, né?
O coronel Alberto Fraga também é um policial militar, e se estiver na rua trocando tiro, nós vamos um apoiar o outro. Exatamente. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Agora, é inimigo no campo de ideias, né? Exato. O Coronel Bena fala que o Augusto nunca não, prendeu aí- nem o dedo na porta, né? Mas também tá no campo das ideias. Ali depois que a porta fecha, deve ter alguma outra coisa ali que ficou feio. Por enquanto tá no campo das ideias. Exatamente. Eles opõem, eles divergem da gente no que a gente entende de segurança pública, mas assim, o mínimo que a gente tem que tratar é a pessoa com respeito, porque a gente espera o respeito de Sim, volta. sim. Então, quando eu tiver uma oportunidade com o Capitão Augusto, deputado, com todo o respeito que o senhor merece, o senhor foi eleito, o senhor tem o seu público, eu discordo disso, e vou apresentar por que eu discordo. É por causa disso, ponto. Exatamente. E lá, na verdade, lá é o campo da diplomacia. Exato. Você senta, negocia, conversa, é o parlamento, né? De falar em latim, né? Então, ou seja, porque às vezes tem colegas que não conseguem fazer esse entendimento. E se a gente como é que eu vou dizer assim, é mal educado com um deputado lá dentro da casa deles, como é que nós vamos avançar? Não dá pra esperar, e não dá pra esperar que o camarada não seja também. Se você não tem, né? E o chamado que eu faço para um colega que talvez vai pensar diferente é o seguinte: por mais errado que esteja um colega nosso, um guarda, que se ele cometer um erro na rua, e uma pessoa entrar dentro da unidade nossa e tecer comentários depreciativos contra nós, o que nós vamos fazer? Provavelmente Nós vamos prender tomar a as nossas pessoa. medidas. Se houver desacato, nós vamos conduzir. Provavelmente. Né? Por mais errado que talvez tivesse o guarda. Agora, a gente tem que ter essa frieza, esse entendimento, essa sabedoria para poder avançar. Justamente. Eu estive num gabinete que o deputado utilizou exatamente essa expressão. Ele falou assim: se a pessoa vem aqui e me trata dessa forma, como que eu vou esperar que a pessoa trate o cidadão diferente? Exatamente. Ele está falando de polícia, é aquele que atende o cidadão. Quando o cidadão chega e fala assim: ô seu Maurício Vilar, vem aqui tomar um cafezinho e tal, e te trata com cortesia, você obviamente vai ser, né, cortês com ele. Agora, e aquele cidadão que chega às vezes embriagado, ou às vezes teve um mau dia na casa da família e Distrata o outro. Distrata o policial. O que vai esperar desse policial? Esse policial vai bater, né, no cidadão? Então, o polícia ele tem que ser diferenciado. No mínimo, ele vai aplicar todo o rigor que ele tiver de norma ali, ele vai aplicar. Então, e o polícia tem que ser diferenciado. Por isso que existe preparo psicológico. Exato. Não pode, na primeira provocação, soltar os cachorros e ir pra cima e querer, E outra, tratar com falta de educação, ou seja, Exato. xingamento, coisa assim. O deboche, isso faz parte da política. Aham. Isso é normal da política. Né? Tanto é que quando eles criticam o governo, eles usam o deboche. O governo, quando critica algum deputado da oposição, isso faz parte. Isso. Né? Mas isso é dessa diplomacia, da democracia. Agora, xingar alguém, né? Aí Jogar o sapato. Eu não vou jogar primeiro porque vai fazer falta pra mim. Eu não tenho sapato a rodo assim, né? Em algum lugar essa cultura, enfim, aqui não. De qualquer forma, gente, a Fenaguardas continua em Brasília. A Regiane tá lá até sexta-feira. Na segunda-feira tá o Vec, eu acho que o Wilson tá lá para fechar a semana. Sim. Em janeiro, a gente volta antes dos parlamentares. Por quê? Porque o parlamentar, ele tem o recesso dele, mas o gabinete continua funcionando. Sim. E o gabinete, eu vou te falar uma coisa pra vocês, gente, o gabinete funciona e funciona mesmo. Porque às vezes, quem conversa com o parlamentar todos os dias? Exatamente. Chefe de gabinete. Exatamente. Ele tá lá todos os dias. E quando ele se convence de que uma ideia é muito boa, ele consegue levar isso pro deputado. Ele dá o pitaco dele ali, né? Então. Ô, chefe, mas isso aqui, ó. Pois é. Então, gente, a gente volta antes dos parlamentares porque a gente volta aos gabinetes fazendo esse tipo de conversa. E assim, são 513 deputados. Trabalho que não falta em Brasília. Com certeza. Então a gente vai ter sempre alguém da Fenaguardas ali em Brasília fazendo esse tipo de trabalho. E para você tá a par do que tá acontecendo, o que precisa, né, Vilar? Rede social. Se inscrever aqui no canal de Sindiguardas. Exatamente. Faz aqui da inscrição. Fenaguardas, na Isso. Instagram. Não, o principal nosso aqui é YouTube, mas nós temos Instagram, tem Facebook. O Instagram da Fenaguardas. E acompanhar também, por exemplo, o Jones Moura e o Eliel, porque eles têm ido para Brasília. Né? Então, ou seja, se você acompanhar essas redes,
você vai ter o acesso àquilo que está acontecendo. E eu digo mais, velho, não basta assistir. Você tem que pegar, assistir. E sabe aquele polícia que você fala assim, meu, esse cara tá meio ali à discussão, acho que ele não tá sabendo de nada. Manda no WhatsApp dele, fala assim, ô polícia, assiste isso aqui e tal. Sabe aquele polícia da cidade menor, que você acha que a informação não chega? Manda pra ele. Compartilha com ele, porque ele vai ter acesso à informação que é importante pra ele. Vai mudar a vida do camarada, e o camarada, às vezes, realmente tá alheio. E não é só de cidade pequena, não. Eu encontrei com um polícia aqui de São Paulo que tá alheio à discussão. Perguntou, o que tá acontecendo? O que é esse negócio aí que vocês estão falando de PEC? Eu falei, você não sabe de nada? Não. Rapaz, tem que acompanhar um pouco mais. Tá ruim, é de graça, cara. Não precisa ser filiado do sindicato pra você entrar no YouTube, não. Mas vamos falar mais de PEC 18, ô Vilar? Vamos falar agora um pouco sobre o TCO? Então, isso é importante, hein? Isso é um avanço importante, né? O TCO vai desafogar muito o serviço da guarda. Certas coisas você tem que levar para o DP, você não vai precisar mais. Ou seja, tudo aquilo que é abarcado pela Lei 9.099, dos crimes de menor poder ofensivo, o guarda pegou, vai resolver ali, não tem que ir para o DP. Você chegou lá, preencheu lá, né? Obviamente, em algum momento a administração vai operacionalizar isso daí, né? E vai desafogar os DPs, mantendo só para os flagrantes, né, que precisam, né? E assim, acho que como um todo, né, para todas as polícias, porque na verdade a previsão é para todos os órgãos de segurança, né, Marcelo? Imagina, Vilar, a ferramenta TCO aliada à ferramenta Smart Sampa. Tô dando um recado, hein, prefeito Ricardo Nunes. É isso aí. Vai olhando isso aí com carinho. São duas ferramentas que, meu amigo, para a população, 100%, né? É verdade. Marcio, depois dessa explicação que nós demos aqui dos andamentos da PEC 18 lá em Brasília, né? Os nossos policiais que acompanham as redes sociais, não só do Sindiguardas, mas também da FENAGuardas, do Jones Moura e do Eliel, porque são, né, chamar assim, as forças que estão atuando lá em Brasília, né? A gente tem um videozinho para passar aí, né, o Marcio? Termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Como um instrumento tão simples pode melhorar significativamente a segurança pública do seu estado? Você sabia que há uma solução muito simples que pode melhorar muito a eficiência das polícias? Primeiramente, deixe eu explicar o que são infrações de menor potencial ofensivo. São aquelas menos graves, que têm pena máxima de 2 anos. Lesões corporais leves, lesões decorrentes de acidente de trânsito, ameaças, crimes contra a honra, uso de drogas, etc. Para esse tipo de ocorrência, não se instaura inquérito policial. Não há necessidade de uma investigação, mas apenas um registro simples, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que pode ser feito inclusive por tablet ou aparelho celular, e será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, onde o caso será resolvido. E como isso funciona em alguns estados do país? Estamos em uma típica cidade brasileira. A Polícia Civil, basicamente, fora dos horários de expediente, fecha suas delegacias e concentra o atendimento em unidades de plantão. Suponhamos que a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo fardado, tenha 6 viaturas para atender essa população. De forma bem básica, como é distribuído o policiamento? A cidade é dividida em setores e em cada setor é destinada uma viatura. Então ocorre uma briga e uma pessoa acaba lesionando a outra. A vítima liga para o 190 e chama a Polícia Militar, responsável pelo atendimento de ocorrências de emergência. A viatura se desloca ao local dos fatos, onde houve a vítima, o autor e a testemunha, bem como verifica se tem algum objeto do crime no local. Então, o policial militar deve conduzir as partes à delegacia, mas não cabem todos na viatura. Por isso, pede para as testemunhas se dirigirem até lá por meios próprios, ou aciona uma segunda viatura para o transporte ao DP. Aqui começa o gasto do dinheiro do imposto do cidadão, porque a Polícia Militar terá custos operacionais para deslocamento e atendimento dessa ocorrência. Quando chega à delegacia, é situação muito comum se deparar com diversas viaturas apresentando ocorrência. Hora da fila. Se houver flagrante na frente, pode-se esperar horas, além da inconveniência para as partes de estarem em um meio onde é comum a presença de infratores de crimes mais graves. Enquanto isso, o setor de policiamento da viatura está desguarnecido. As pessoas perguntam, cadê a polícia? Os criminosos percebem, a área está livre. Resultado, possibilidade de mais crimes ocorrerem. E isso não acontece só no setor. Vocês estão lembrados das outras viaturas que estão na delegacia? Os setores delas também estão desguarnecidos. Por outro lado, o trabalho de investigação também é prejudicado, uma vez que os policiais civis acabam sendo utilizados para o registro de ocorrências, em razão da alta demanda. Após o término da ocorrência, a viatura deve voltar ao local. Os custos operacionais da ocorrência só crescem. E não se trata de uma ocorrência no dia, mas muitas. Normalmente, a viatura deve levar as partes de volta. E nesse deslocamento, não podem os policiais militares atenderem ocorrências, porque tem civis na viatura e se houver algum problema, eles podem se ferir. Ao final, entre deslocamentos de ida e volta, tempo de espera na delegacia, a viatura volta ao local, por vezes, horas depois. Tempo em que outros crimes mais graves podem ocorrer. Policiais desgastados, cidadãos descontentes. Tudo isso para um simples registro de ocorrência, no qual não há nada para apurar, nada a investigar. Alguém pode dizer,
Mas isso só acontece nas cidades grandes? Infelizmente não. Em horários fora do expediente, principalmente à noite, horário mais crítico para os crimes dos pequenos municípios, as delegacias não mantêm plantões, tendo o policial militar que se deslocar para outra cidade para registro da ocorrência. Resultado, a viatura fica fora da cidade por horas e, por vezes, muito distante do município de origem. Mas esse problema tem solução? Tem sim, e tá tudo na lei. As infrações de menor potencial ofensivo são cuidadas pela Lei 9.099 de 95. E o que ela diz? Vamos ao artigo 69. A autoridade que tomar conhecimento da ocorrência elaborará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Essa autoridade não é somente o delegado de polícia, mas qualquer policial. Isso já se encontra reconhecido pelos nossos tribunais superiores. Assim, os termos circunstanciados podem ser registrados no local dos fatos. A permanência da viatura no local traz sensação de segurança à comunidade e inibe a ação dos criminosos. As partes da ocorrência são liberadas rapidamente, tendo menos transtornos com deslocamentos aos distritos policiais. De outro lado, propicia-se a liberação dos policiais civis da delegacia, que ao invés de ficarem registrando ocorrências de menor potencial ofensivo, podem exercer sua atividade investigativa com maior tempo e eficiência, melhorando significativamente o número de casos elucidados. Sem contar a tremenda economia de dinheiro público. Isso não é suposição, é fato. Veja o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, PRF, em estudo feito no ano de 2017. O registro do TCO no local dos fatos, ao invés de conduzir a ocorrência à delegacia, gerou, em um ano, disponibilidade de quase 300 mil horas, o que equivaleria a 162 policiais a mais na atividade de policiamento. E o bolso do cidadão agradece. Um pouco mais de 37 mil ocorrências gerou economia de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Imagine a economia para o país, cujo número de ocorrências é muito maior do que os atendimentos registrados pela PRF no estudo em questão. Uma economia de bilhões de reais por ano. O termo circunstanciado pelas polícias militares já é uma realidade em muitos estados do país. Mas em alguns deles, em face de decisões de natureza política, as polícias militares encontram-se impedidas de registrar o TCO. Cabe aos governos adotarem essa prática, uma vez que é coerente com suas propostas de economia, legalidade e eficiência. Por tudo isso, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais defende o ciclo completo de polícia mitigado, relativo às ocorrências de menor potencial ofensivo, termo circunstanciado pelas polícias militares, o poupa-tempo da segurança pública. Ô Vilar, mas me diz uma coisa. Nós temos uma telenovela das guardas, aliás, futuras polícias municipais. Exatamente, né? Não, a Defenda PM e o Conselho de Comandantes contaram a história deles lá, né? Por que seria bom para a sociedade eles exercerem a atribuição da Polícia Civil, né? Porque a autoridade policial, até onde me conta, continua sendo delegado. Isso. Né? Mas aí tem lá na história lá, né? Mas vamos contar a nossa história também, Márcio. É isso aí. Márcio, a nossa telenovela se passa nesse reino aí, ó. O reino de Zurique, né? Então, no reino de Zurique, nós temos a nossa telenovela. Vamos para a próxima. São 3 cidades fictícias, viu, Márcio? Eu vou traduzir que esse idioma aí da IA, né? Augustópolis. Augustópolis é uma das cidades do nosso reino fictício de Zurique. Nenhuma referência a deputado federal, né? Não, é cidade, né? Augustópolis, tem Pradópolis, Fernandópolis, Miguelópolis, né? Augustópolis. Augustópolis. Boa. Lá em Augustópolis tem a polícia militar. Ela está distribuída, como foi passado lá na telenovela deles lá, ela está distribuída, né, nos seus setores para trabalhar. E é interessante, Márcio, que algumas pessoas falam assim: a polícia militar só tem país de terceiro mundo. E não é verdade. Ó. Vamos passar a próxima aqui. Tá vendo aqui, ó? A Carabinieri, ela é a polícia militar da Itália. Então, a gente tem que tratar as coisas com a verdade. Quando a gente trata as coisas com a verdade, a gente obtém os resultados. Porque, assim, contra fatos, Márcio, não tem argumentos, né? Justo. Vamos para o próximo aí, ó, só para ilustrar, né? A Gendarmeria da França, né? Também é uma polícia militar nacional. Vamos para a próxima. Olha, essa é uma outra cidade fictícia do nosso reino lá de Zurique, né? A Fragolândia. Uma cidade fictícia. Essa cidade é bem pobrinha, né? Você está vendo que é uma cidade que tem a placa bem ruinzinha. Essa cidade Fragolândia, ela não tem dinheiro para constituir a sua guarda, Márcio. Então o que acontece? É uma cidade pobre, né? Vive de renda, assim, vive de dinheiro dos outros, né? Então, assim como alguns estados brasileiros não pagam a sua polícia militar, quem paga é o governo federal, a Fragolândia também, ela vive assim também, né? O dinheiro que paga lá é o dinheiro de outros lugares, né? Então é um lugar muito pobre. Só paga saúde e educação, porque saúde e educação é verba carimbada, né? Lá também tem essa questão nessa cidade fictícia aí. Lá também tem a polícia militar, porque essa província, da onde essas 3 cidades são, a província até provém, ela tem um bom aporte de policiamento, né? Que é policiamento da província, mas é a polícia militar da província, né?
Certo. Vamos para a próxima. Olha, eu vou voltar aqui na Augustópolis, porque Augustópolis tem dinheiro, viu, Marcelo? Sim. Tem dinheiro. Só que o prefeito ele não pensa muito nas pessoas, né? A próxima é a casa do prefeito de Augustópolis. Ó, que chique, hein? Bela casa. Top, meu. Olha esse espelho de água maravilhoso, né? Deve ter uma churrasqueira maravilhosa no fundo, né? Então, Bela assim, casa. Augustópolis tem dinheiro, Fragópolis não tem, então não tem como ter guarda. Se não tem dinheiro, não tem como ter guarda, né? Vamos para a próxima. E aí, ó, o povo de Augustópolis. Como é que vive o povo de Augustópolis? O alcaide lá não está muito preocupado, né? Ele está preocupado em ver o umbigo dele, mas não está preocupado com o povo, né? População. Exatamente. Mas aí tem uma cidade, uma terceira cidade, Marcelo. Ah, não, aqui, ó, vou explicar. Quando as viaturas vão atender as ocorrências, realmente fica desguarnecido. Lá em Fragolândia, em Augustópolis, fica desguarnecido. E aí, né, o crime fica à vontade para fazer o que precisa fazer em virtude da falta de meios, né? O gato não tá, o rato passei em cima da mesa. É, fato, né? Vamos para a próxima. Aí, ó, a Nova Canaã do Sul. Essa cidade aqui, ó, Marcelo, ela tem prefeito. E o prefeito é porreta, né? Mais ou menos assim que nem o Coronel Meira. Não deixa barato, vai para cima e pensa no povo. Porque o exemplo do Coronel Meira, eu acho que a gente tem que seguir esses exemplos. O Coronel Meira, ele tá brigando com um outro oficial da Polícia Militar. Visando o quê? O bem do povo. Olha, Justamente. isso aqui vai criar mais uma malha de proteção, né, para o cidadão. É a visão dele, isso é visão pública, gente. E a gente precisa ter isso muito claro, porque tá chegando as eleições, e que tipo de político nós vamos querer lá em 2027? A eleição em 2026, os políticos assumirão em 2027. Então isso é importante, né? Aí nós temos esse exemplo aqui, ó. Nova Canaã do Sul. Aí, mesmas coisas, né? Tá na mesma província, a província disponibiliza lá o policiamento, tá disposto, mas o que acontece? Como qualquer outra província, tem a ocorrência, as viaturas precisam se deslocar lá para o DP. Vamos passar para a próxima. Olha a diferença aí, Marcelo. Aí tem diferença. O prefeito com coragem, e tem dinheiro, tem recurso, por isso a beleza de que está colocado no texto. Os municípios poderão. Porque você não tem como obrigar, por exemplo, Caconde, que nós fomos visitar, a terra do fagote, que eu sempre repito isso, ela estava com emergência financeira. O prefeito decretou emergência financeira. Isso quer dizer o seguinte, que ele não tinha dinheiro para pagar o servidor. Isso. Então ele decretou. Como é que Caconde vai ter guarda? Não tem como ter. Mas não é porque o prefeito não quer, é porque ele não consegue, não tem meios. Mas quando você tem uma cidade com meios e que se investisse daria resultado para a pessoa e não investe, aí o prefeito precisa ser cobrado pela população, Sim. né? Vamos pro próximo aí. E o resultado é esse, Marcelo. Se as viaturas estão lá, por qualquer motivo, atendendo a ocorrência, e você tem uma guarda, o ladrão vai dormir com fome. Exatamente. O ladrão vai dormir com fome. Então, assim, a historinha aqui, a anedota, é para mostrar que o Capitão Augusto e Alberto Fraga, eles mentem para a população. E nós pegamos os mesmos parâmetros que a Defenda PM colocou no vídeo dela. Para mostrar aqui, ó, simples assim. Lógico que nós também, se o texto progredir da mesma forma que está, né, a gente espera que sofra as alterações que precisam sofrer, mas nós também vamos fazer o TCO. Justamente. Né? Então, ou seja, aquilo que está sendo colocado como benéfico para a população, no caso do lugar que tem guarda, é ainda mais benéfico, Marcelo. Duplamente benéfico. Duplamente benéfico, né? E assim, cidade que tem recurso e que não tem guarda, o prefeito, Marcelo, é um bunda mole. O prefeito é um bunda mole. Ou não tem compromisso com o seu cidadão. Então, né? Aí é pior, né? É que o bunda mole, ele só tem medo, né? Chega lá o oficial da PM, né? Conversa na orelha dele lá, ele fica com medo e atende aos anseios lá do oficial da PM. Agora, você onde tem guarda, e nós temos aqui inúmeros exemplos na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, de municípios que tem sua guarda, que os resultados são, assim, vamos pegar Jundiaí, né? Jundiaí foi colocado aí como uma das melhores cidades do Brasil, né? A guarda de Jundiaí já deve estar beirando uns 100 anos já. Uhum. Ou seja, o resultado da insegurança, ele não é da noite para o dia. Ele é fruto de descaso.
o resultado da segurança é fruto do quê? De investimento. Justo. O investimento ao longo do tempo dá resultado. Eu quero até dar outro exemplo, ô Vilar, porque a gente sabe que leva algum tempo para você ter percepção de segurança. Sim. Mas a cidade de Itacoaxetuba, o prefeito lá tomou medidas bem enérgicas. Bem lembrado. Bem enérgicas quanto a investimento na Polícia Municipal de Itacoaxetuba. E o cidadão que mora lá, e eu tenho amigos que moram em Itacoaxetuba, já sentem a diferença. Eles já conseguem perceber a diferença. Principalmente no que se trata, no que se diz respeito ao tal dos pancadão lá, né? Pancadão. Problema com motocicleta sem placa e tal. É atitude enérgica. Um prefeito que está preocupado com o cidadão que mora na cidade de Itacoaxetuba, então ele faz esse tipo de ação. Agora, como você falou, né? Nem todo prefeito tem coragem. Coragem, compromisso. Não vende em loja. Então. Ou o cara tem coragem ou não tem, né? Se o cara é descompromissado, aí o Ministério Público tem que ir atrás do cara, tem que fiscalizar por que não faz isso e aquilo com relação ao povo. Agora, se tem os meios, precisa ter coragem de fazer. E, Márcio, eu vou reforçar aqui só de Jundiaí, que eu vi uma reportagem, porque acontece? Jundiaí está atraindo investimentos. Então, se atrai investimentos, você aumenta o número de empregos na cidade, ou seja, você tem renda, né? Aumenta a renda, você tem a população empregada, você tem a economia fazendo aquilo que ela precisa fazer para o bem-estar da população, né? Olha, parece besteira, mas a guarda de Jundiaí, como eu disse, deve estar beirando seus 100 anos, né? Porque há um tempo atrás ela tinha 80, Sim. Daí eu já estou com 30 de guarda, então ela já deve estar beirando seus 100 já. Então, é verdade, ô Vilar. Aqui em São Paulo a gente também percebeu essa mudança. Sim. Inclusive, isso é propaganda do prefeito Ricardo Nunes. Ele Sim. fala, olha, a cidade está mais segura e em razão dela estar mais segura, eu tenho queda do desemprego e aumento de empresas que vêm para a cidade de São Paulo. Justamente tem toda a relação. Aumento de turismo, aumenta tudo, né? A pegada é assim, o prefeito tem um mecanismo muito bom para ele usar, à disposição. Sim. Se ele tem recursos e não usa, realmente é de se estudar. Aí eu acho que o cidadão da cidade que tem que tomar uma decisão e de repente colocar um outro prefeito que tenha realmente compromisso com a cidade. Exatamente. Márcio, teve um avanço muito bom para todos os servidores públicos brasileiros, né? Já foi aprovado pelo Senado, PLP, para quem não sabe, é um projeto de lei para lei complementar. Exato. Né? Que é aquela que a gente falou, que tem o quórum qualificado, ou seja, não é fácil de aprovar. E principalmente quando é para beneficiar o servidor. Mas aconteceu, né, Márcio? Isso, foi o PLP 143/2020, ó. Só para você ter uma ideia do que o Vilar tá falando, o projeto é de 2020. Exato. Veio 5 anos depois. Aprovação agora em 2025 e ainda vai para a sanção do presidente. Que o presidente pode dar lá uma canetada lá e vetar alguma coisa. Então, acontece. Você tem a ideia de como que o negócio é discutido, né? O PLP 143 de 2020, ô Vilar, ele é de autoria, se eu não me engano, é do Democratas, é o DEM, viu? Que eles fizeram autoria lá em 2020, mas ele sofreu uma... Porque o texto original, ele previu o seguinte, altera a Lei Complementar 173 de 2020, que é aquela lei do congelamento, não sei se lembra, no meio da pandemia, o governo Bolsonaro editou uma lei dizendo o seguinte, olha, congela isso, aí colocou lá entre os congelamentos o quinquênio, o anuênio, triênio, tudo que tivesse ligação com tempo de serviço, ele congelou para os servidores públicos em geral. A conta da pandemia ficou no lombo do servidor. Exatamente. Proibiu o salário, proibiu o aumento do salário e tal. Isso. Em razão do lockdown lá, beleza. Então o PLP 143, o que ele faz? A Lei Complementar 173 congelou, ele permite descongelar em 2 etapas. A primeira etapa, ele descongela o tempo volta a correr, porque para algumas categorias o tempo ainda está congelado. Sim, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. E ele permite que cada ente federativo, cada município, cada estado, avalie as suas finanças para ver se tem condições de pagar o retroativo. Ou seja, ele permite que você retroaja até lá, a data da congelamento foi em maio de 2020, para pagar todos esses retroativos, esses reflexos, né? Só que teve um meio campo aí, que foi o PLP 191, não, a Lei Complementar 191 de 2022. Que liberou para os agentes de segurança pública. Exatamente. Olha só, para você entender o enredo. Pandemia, pum, lockdown. Aí vem o governo federal e edita lá a Lei Complementar
173 de 2020, que a partir de maio fala assim, a partir de aqui está congelado o tempo de quinquênio, triênio, sexta parte, o que você tiver de adicional por tempo está congelado, você não tem mais. Licença prêmio, um monte de coisa lá, certo? Maio de 2020. Roda. Lá em 2022, o próprio Congresso edita uma lei complementar a 191 que fala assim, para os servidores da saúde e da segurança pública, volta a contar o tempo a partir de 1º de janeiro de 2022. Sim. Então, de maio de 2023, para nós da segurança pública, tá? De maio de 2020 até 1º de janeiro de 2022, o tempo está congelado. A partir de 1º de janeiro de 2022, ele volta a correr e a gente volta a receber lá quinquênio, triênio, sexta parte, essas coisas aí. A gente volta a correr, certo? O PLP novo, ele resgata esse tempo que ficou para trás. Sim. Aí, para você entender e fazer os desenhos na sua cabeça, eu vou usar eu como exemplo. Eu completei 20 anos de serviço público em 11 de setembro de 2021. 11 de setembro de 2021. Ou seja, eu tenho algum tempo antes da Lei Complementar 191. Que a Lei Complementar 191 me deu o quarto quinquênio na sexta parte a partir de 1º de janeiro. Sim. Eu vou até pedir, gente, para colocar um pedacinho só do vídeo aqui, que naquela época a gente estava discutindo o subsídio, ô Vilar, e eu aproveitei para pedir para os vereadores a aprovação, aliás, eu pedi para o Executivo, para a secretária Elza e para o secretário, se eu não me engano, ali era o Fabrício Cobra, eu pedi para que eles liberassem lá o pagamento dos quinquênios e sexta parte retroativo a 1º de janeiro, né? Então, vai colocar um videozinho aqui, vocês vão entender. Senhora Presidente, boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Senhor secretário Fabrício, senhora secretária Marcela, senhora secretária Elza. Eu quero começar pedindo ao secretário Fabrício e à secretária Elza uma atenção à questão do quinquênio, que estava congelado, a Lei Complementar 191 descongelou. Nós sabemos que o sistema já está liberado para a contagem do tempo. É necessário agora a publicação dos nomes das pessoas que têm direito ao quinquênio desde 1º de janeiro de 2022, para que, antes que se faça o ajuste a subsídio, se pague o quinquênio, porque isso dá diferença no cálculo. Se não for pago o quinquênio, a pessoa que tem aquele direito desde janeiro pode ter prejuízo na hora de mudar para o subsídio. Como o sistema já está liberado, acho que agora é ato administrativo, faz a publicação, faz o pagamento, depois ajusta no quinquênio, é importante fazer esse ajuste. Eu vou, cumprimentando a todos os policiais aqui presentes, eu vou falar um pouco de carreira, porque a gente tem hoje uma carreira 16239 que funciona. A gente teve uma ampla discussão desde 2013 até chegar na lei em 2015. Não foi possível atender a todas as expectativas, mas a gente colocou uma carreira que funciona, independente do governo que entra. Tanto que era um governo, entrou outro governo e a carreira continuou funcionando. O projeto 292, enviado pelo governo, ele traz algumas alterações na carreira que são significativas e preocupantes. É a questão de redução das vagas, redução dos percentuais nos níveis 2, 3 e 4. O nível 4, eles pretendem reduzir de 1% para 0,5%, o nível 3 de 7% para 6,5%, o nível 2 de 30% para 28%. Isso causaria, em primeiro impacto, a redução de 120 vagas no nível 2, 30 vagas no nível 3 e 30 vagas no nível 4, causando o travamento da carreira para o nível 4, pelo menos 8 a 10 anos, para o nível 3, de 5 a 7 anos, para o nível 2, de 3 a 4 anos. Significa dizer que, nos próximos anos, talvez não existe evolução funcional, mesmo com o ingresso desses 1.000 candidatos que vão prestar o concurso agora e vão fazer as etapas, porque ele suprime vagas. E aí a gente precisa fazer um resgate histórico. Desde 86, a Guarda foi criada, nós tivemos o plano de carreira da 10282, tivemos a 11715, tivemos a 13768. A carreira que mais promoveu antes dessa atual foi a 13768. Em 10 anos, ela promoveu 165 pessoas. Em 10 anos, ela promoveu 165 pessoas. A 16239, que começou a promover em 2016, já promoveu 1.295 pessoas. Isso porque ela tem um sistema que cria vagas tanto pelo ingresso quanto pela aposentadoria. Normalmente, quem está acima sai e quem está abaixo entra. Pelo ingresso, no nível 2, ela cria vagas direto de proporção de 10 para 3, ou melhor, de 3 para 10, cada 10 pessoas que entram criam 3 vagas no nível 2.
E pela aposentadoria, de cada 10 pessoas que aposentam, 7 vagas são criadas no nível 2. Então, o mecanismo funciona. Mexer nesse mecanismo agora vai causar a interrupção dessas evoluções funcionais que a gente tem acompanhado ao longo do tempo. E aí, eu preciso alertar ao líder do governo, ao secretário Fabrício. A proposta do governo de trazer um salário inicial atraente é muito boa, porque a pessoa que não é guarda, o cidadão comum, ele olha aquele salário e atrai ele, e ele quer vir a ser guarda civil, ele quer ser um policial. Mas o que mantém ele aqui não é o salário inicial, é a carreira. Ele tem que olhar para frente e saber onde ele vai chegar. E eu vou usar um exemplo aqui, o nome do colega é Alfredo Dantas. Ele ingressou na guarda em 2008. Em 2008 ele ingressou na guarda. Ele passou por terceira, segunda, primeira classe e classe especial. Em 2017 ele foi promovido à classe distinta, em 2019 ele foi a subinspetor. Esse é um exemplo que a gente tem que se orgulhar, porque é um exemplo da carreira que funcionou. E as pessoas se espelham nele. As pessoas olham e falam, se o Dantas conseguiu chegar à classe distinta em 11 anos, eu também posso. Porque não depende do esforço alheio, depende do meu esforço. E isso motiva. A carreira é um fator motivacional. Então, é um fator que a gente precisa preservar. E, nesse momento, mexer na carreira, tirando vagas dos níveis acima, vai ocasionar a desmotivação do efetivo. Pessoas que estão concorrendo a vagas e sabem que vão ficar mais tempo na fila vão se sentir desmotivadas. O salário motiva, mas a carreira também motiva, as condições dignas de trabalho também motivam. Então, eu quero fazer esse pedido aos nobres vereadores para que olhem com carinho a nossa carreira. Não adianta dar um salário atrativo e tirar qualquer expectativa de evolução funcional. A evolução funcional é necessária para os nossos policiais. Muito obrigado. Pois é, vocês viram, né? Então, a partir de 1º de janeiro, a gente tem ali quinquênio e sexta parte. Só que, no meu caso, eu teria direito a essa sexta parte em setembro de 2021. Ou seja, eu tenho 3 meses para trás ainda para receber. Esse PL, que foi aprovado agora, que vai para a sanção do presidente, a gente espera que ele não altere nada, permite que o município avalie se tem disponibilidade financeira para retroagir esses 3 meses, no meu caso, que em outros casos pode dar mais, pode dar menos, sim, até para que eu receba esse quinquênio e sexta parte. Então, como eu já recebi o 4º quinquênio, já recebi a sexta parte, na verdade ele só vai retroagir para mim 3 meses. Sim. Mas tem colega que fez em julho de 2020, agosto de 2020, pode retroagir tudo. E aí, gente, vai depender do município de São Paulo legislar isso. Exato. Eles vão ter que falar assim, ó, tem disponibilidade orçamentária. Descongela o tempo, pago isso retroativo. Vai depender de esforço do executivo e esforço do legislativo. Então, o bom é que é para todos os servidores. Exato. Não é só para saúde e educação. É. O bom e o ruim. Saúde e segurança, perdão, né? O bom e o ruim, porque aí a despesa cresce um pouquinho e o município vai ter que dizer que tem... Mas a mobilização fica mais forte. Isso, a mobilização fica mais forte e a gente sabe que tem dinheiro. Né? Tem dinheiro, porque o município de São Paulo está nadando em dinheiro. Então, exato, tem dinheiro. Agora, é automático, passou lá, o presidente sancionou, eu vou receber automaticamente? Não. Veja, aquilo que é de 2022 para frente, que estava congelado, voltou a correr. Então, se de repente você já está aí vamos dizer assim, ó, vamos supor que você estava com, para completar um quinquênio, você estava com 4 anos e 11 meses. Voltou a correr o tempo, completou mais um mês, já vai ser pago o quinquênio que estava congelado. Você vai voltar ao tempo normal, né? E não ter que pagar um pedágiozinho, entre aspas. Exatamente. Por causa da questão da pandemia. Né? Então, assim, pode ser que surta efeitos imediatos, pode ser que dependa de legislação municipal. De qualquer forma, é um avanço. Sim. Porque é o que estava perdido. Exato. A gente está tentando resgatar aquilo que estava perdido. E aí, o último apontamento, Vilar, é que esse PL, ele teve a iniciativa no Congresso Nacional abarcando só a educação, e aí o PSOL, o partido PSOL lá por meio dos seus gabinetes, eu não vou falar aqui o nome dos deputados, porque senão vou acabar cometendo uma gafe de esquecer algum, mas o PSOL foi lá e conseguiu incluir todas as categorias profissionais de servidores públicos na discussão. E aí os demais congressistas, deputados e senadores abraçaram a ideia de incluir todos e aí fechou no texto final. Virou um consenso. É isso aí. Marcio, hoje tá as telenovelas, né? Telenovela da Defenda PM,
a nossa telenovela explicando a falha da Defenda PM, né? E agora a telenovela dramalhão mexicano do Banco de Horas. Vilar, é assim, eu até imprimi e trouxe aqui na mesa 2 pareceres da SMSU. Os 2 pareceres são ruins. Ruins. Pareceres, assim, malucos. Só que não basta o parecer ser ruim. Tem chefe de unidade que consegue piorar o que é ruim. Uma interpretação torpe. A interpretação ruim do parecer ruim. O parecer já é uma interpretação. O parecer, esses 2 pareceres aqui, que é do mesmo procurador, é o Dr. Rodrigo Ventim Sanches, que é da assessoria jurídica da SMSU, os 2 pareceres ele está interpretando a portaria 61. Sim. Bom, eu vou esclarecer aqui. Dr. Rodrigo não estava lá na redação da portaria 61, ele não entendeu o espírito da lei. Embora a gente tenha chamado para conversar, tentado explicar o que era o espírito da lei, ele não entendeu, ele deu os pareceres. Ele é um procurador, ele tem OAB, ele é formado, ele embasa, na verdade, a tomada de decisão da administração. Exatamente. Né? Ele falou assim, olha, secretário, eu entendo, Dr. Rodrigo Ventim, entendo que a portaria 61 quer dizer isso. Por que eu falo que é ruim? Porque ele não entendeu o que a portaria 61 quer dizer. Ele deu uma interpretação que não é aquilo que a portaria 61 quer dizer, e eu falo isso porque a gente trabalhou na redação da portaria 61, tá certo? Mas o parecer do Dr. Rodrigo ainda, assim, ele é ruim, mas ainda se aproveita alguma coisa. O problema é que ele emite um parecer, e esse parecer chega na unidade, a unidade consegue piorar, desgraçar o que já tá ruim. Aí, Vilar? Um alquimismo ao contrário, né? Eu vou explicar. Vamos lá. No parecer dele, o primeiro que fala, é o mesmo processo SEI, tá? 6029-2020, 14300-0. No primeiro, lá em 2020, ele fala o seguinte, olha, em atenção ao solicitado, foi a diretora da DRH naquela época que consultou tal, só deverão ser considerados os dias trabalhados pelo servidor, não devendo ser computados os períodos em que teve legalmente afastado. Aí o que ele está falando aqui, ó, no penúltimo parágrafo. Quanto à proporcionalidade mencionada em nossa manifestação anterior, cabe esclarecer que deve ser considerado o período de tempo ao qual o servidor cumpriu sua jornada de trabalho, e não a integralidade do período, uma vez que não se deve considerar a escala ao qual o servidor estaria sujeito, mas sim o efetivo cumprimento da jornada. Em outras palavras, deve-se considerar o servidor e não a escala. Esse é o de 2020. Aí, passa um monte de gente questionando, ele chega a um novo parecer em 2025. Tentou melhorar. Ai. Em 2025 ele fala assim, ó. Verifica-se que o entendimento sobre banco de horas versus hora efetivamente trabalhada se encontra pacificado no âmbito dessa assessoria jurídica. A inclusão de horas excedentes em banco de horas pressupõe a existência de horas efetivamente trabalhadas. Logo, a falta abonada, dia de doação de sangue, de férias, licença, convocações para avaliações de COGES, não devem ser contabilizados para esse mister. Nesses períodos específicos de ausência, há que se falar em horas excedentes, horas extrapoladas ou jornada extra. Aí ele termina aqui falando outras coisas. O que ele está querendo dizer, o procurador aqui, o Dr. Rodrigo Ventim? Ele está falando o seguinte, chefe de unidade, quando o senhor for fazer a contabilização de horas, comparando a jornada do diarista com a jornada do plantonista, o senhor tem que olhar quantos dias efetivamente esse camarada vai trabalhar ou trabalhou. Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo aqui de Santana, porque o de Santana é o que está batendo aqui mais recorrentemente. Embora eu sei que a SE e a IDEMAS fez a mesma coisa. No mês de dezembro, o servidor diarista está sujeito a uma jornada de 160 horas, porque são 20 dias úteis. O mês de dezembro tem 20 dias úteis. 20 dias úteis, vezes 8 horas, 160 horas. O plantonista do plantão ímpar trabalha 192, porque são 16 plantões. Do plantão par, trabalha 180 horas. Então eu vou pegar o do plantão ímpar, que é o que mais chega aqui recorrentemente. Se ele tem 16 plantões, 192 horas, menos 160 do servidor diarista, sobram 32 horas. Significa dizer que se o camarada teve um mês regular, ele tem que ter 32 horas de folga. Sim. Mas o colega teve uma ausência. Ele pediu lá uma ausência para realização de provas, ou ele teve um atestado médico de um dia. Significa dizer que, nessa equação, 12 horas tira da conta dele. Segundo o parecer do doutor, 12 horas tira da conta dele. Ainda sobra 180. É isso que eu ia falar. Sobra 180. Você compara com 160, sobra 20. Não é isso? Sim. Pois é. O colega teve um afastamento no dia 13 de dezembro. Tirou as 32 horas. Tem que ser ruim demais para fazer essa conta.
Tem que ser ruim. E aí, desculpa, mas não serve pra ser chefe. É complicado, né? Cara, se o colega teve uma ausência, ele ainda vai trabalhar 180 horas. Se o diarista trabalhou 160, ele tá em 20 horas de AVT ainda. Exatamente. Ele tem 20 horas de positivo. Como é que você tira as 32 horas? E aí a gente tem que suplicar, pelo amor de Deus, comandante Chabariberi, pelo amor de Deus. A gente já fez 2 ofícios pedindo isso. Solta uma normativa impedindo o chefe de fazer conta. Porque o chefe não sabe fazer conta. É triste, né, falar isso, né? Solta uma normativa e fala assim, ô chefe de comandante de unidade, não faz essa conta não. Espera, deixa eu regulamentar essa coisa e aí depois o senhor regulamenta. Se o senhor quiser regulamentar conforme o parecer do procurador, a gente senta e conversa para que isso aqui saia o menos prejudicial possível. Sim. Sabe? Porque assim, se o senhor deixar na mão do chefe de unidade, tem chefe que é tão ruim que com uma falta ele tira 32 horas. Tem chefe que é pior ainda, que o camarada doa sangue e ele não tinha horas para entrar no mês, porque ele já tinha algum outro afastamento, já tinha pegado folga, e o cara vai lá e mexe no banco de horas do servidor. Vilar, vamos lá. Você pegou uma ocorrência, você passou 40 horas no DP, e aí as suas 12 horas acabou gerando, 28 horas de banco de horas. Sim. E aí você tem 28 horas no banco de horas. Aí no mês de novembro, vamos supor no mês de novembro aqui, você não tinha nenhuma hora a acrescer, porque a sua jornada não passava nenhuma hora do diarista. Então, ou seja, o banco de horas não seria acrescido em nada em novembro. Você foi doar sangue em novembro. O que o chefe da unidade faz? Fala assim, ó, eu não tenho como deixar de acrescer porque ele não ia ganhar nada. Eu vou tirar do banco de horas dele. Tem chefe que é assim, cara. É um alquimista ao contrário. Tem chefe que é ruim desse jeito. Então. Eu citei Idemas aqui, citei Santana, citei Sé, porque eu sei que isso está acontecendo, mas tem mais unidades. Sim. Sabe? Então, comandante Chabariberi, pelo amor de Deus, edita uma ordenzinha assim, ó, não mexam no banco de horas até que eu regulamente a questão. E aí a gente senta e conversa, comandante. A gente tem que achar um ponto pacífico. Porque se continuar do jeito que tá, chefe vai ter que ser acusado de improbidade. Porque ele tá furtando. Isso é furto. Tá mexendo no bolso do trabalhador. Porque tirar 32 horas de um servidor por causa de uma ausência que deveria tirar no máximo, se tirasse 12 horas, sim, é furto. Sabe? E assim, é chefe que, sendo sincero, comandante, eu não sei se foi o senhor que escolheu, mas chefe ruim. Não devia ser chefe, não. Não devia ser chefe. Cara, pelo amor de Deus, o camarada vai trabalhar 20 horas a mais ainda porque o chefe é ruim. Ele vai trabalhar 15 plantões, 180 horas, o diarista trabalhou 160, porque o chefe entendeu que, olha, teve um afastamento, então eu não vou poder computar as 32 horas. Computa 20! Sim. Infeliz, cara. Puxa vida, como pode ser ruim desse jeito? E aí a gente tem que ficar documentando lá, pedindo pro Chabariberi, pedindo pro comandante. Comandante, olha, mais um caso. E o que é mais triste, né? Tem que tratar disso no programa aqui. É. Porque assim, né, a gente sempre conversa, né? Quando chega aqui, é porque o caminho não tá surtindo efeito. Então a gente vai escalonando, né? Uhum. Esse é um ponto. Pode ser que escalone mais. A gente espera que não. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, Márcio? Acabamos de falar aqui da PEC 18, de toda a briga que tem em Brasília, né? E aí a gente tem que se debruçar para um negócio tão basal quanto esse, que é simples, né? É matemática. Né? Caramba, entendeu? cara. Olha, chefe, você quer seguir o parecer do procurador, que a gente já discorda do parecer do procurador porque ele é ruim, mas você quer seguir o parecer do procurador? Faz assim, ó. Pega lá. Quantos plantões esse servidor trabalhou? Ah, ele trabalhou 15. Ok. Computa os 15 plantões vezes 12 horas, dá 180 horas. Vê a jornada do diarista, subtrai e você vai ter as horas excedentes para entrar no mês. Ah, ele trabalhou 14 porque teve um dia lá que ele pegou uma licença. Faz 14 vezes 12, vê quanto que vai dar, compara com a jornada do diarista e você vai saber se tem que entrar horas ou não tem que entrar horas. Se era 16, subtrai 1, se era 15, subtrai 1 e por aí vai. Mas considera as horas trabalhadas. O que você não pode é falar assim, olha, já que ele teve uma ausência, então eu vou considerar aqui que ele não tem hora nenhuma a entrar. Isso você não pode fazer, porque isso não está escrito na desgraça do parecer do procurador. Ele é ruim, mas nem tanto, né? Você consegue ser pior do que o procurador, pô. Ai. E ó, doutor Rodrigo Ventim,
Meu respeito, minha consideração por senhor, porque o senhor é um procurador do município, passou numa prova que chega a ser pior, mais difícil que a da magistratura, mas, meu amigo, senta com a gente para você entender qual que é o espírito da lei. Quando a gente equipara jornadas, a gente está equiparando jornadas por um motivo. A gente consegue te explicar isso. É que a gente não vai ter nem tempo de explicar isso hoje, mas a gente consegue te explicar isso, tá? O senhor está equivocado na sua interpretação, tá bom? Com todo respeito. Marshall, boa notícia, né? O prefeito anunciou aí, né, nós já tínhamos um prévio anúncio, que era a contratação da empresa, que é fazer o concurso propriamente dito, né? E agora a autorização já para 500, né? Exatamente. É uma autorização de nomeação, seria isso? Uma autorização de abertura de concurso. De abertura de concurso. Isso. O governo tem naquelas metas que ele estabeleceu para a gestão Ricardo Nunes, a gestão que foi eleita, a contratação de 2.000. Sim. E o prefeito tem batido nessa tecla que ele pretende, ao longo da gestão, contratar esses 2.000. Para 2026, ele já autorizou um concurso público para 500. Sim. E aí é uma notícia boa, né? Você que acompanha o nosso canal e não é guarda civil ainda, você já sabe que já tem que começar a estudar aí, já se preparar. Prepara. Pega as provas da VUNESP anteriores, porque pelo menos aquele conceito básico de português, matemática e Conhecimentos gerais, inclusive informática, boa parte do conteúdo você tem ali naquelas provas. Sim. Né? Legislação não, é bem específico. Então legislação vai ser completamente voltado para a Guarda Civil Metropolitana. E aí a gente tem uma novidade, né, Vilar? No concurso 2022, a gente apresentou videoaulas falando exclusivamente do tema legislação. Porque o outro tema, você tem aí várias empresas que oferecem cursos e apostilas e tal. O básico, português, matemática e conhecimentos gerais. Agora, legislação, a gente preparou videoaulas lá. Sim. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o edital, vamos atualizar a videoaula. Se a videoaula estiver dentro do edital, a gente disponibiliza ela de novo. Se tiver mais coisas além do edital, a gente faz uma nova videoaula e disponibiliza também. Eu estou verificando, Vilar, se a gente consegue disponibilizar algum conteúdo em PDF também. Para o pessoal pegar o PDF, imprimir, dar uma lida lá em casa, lá, ou ler no celular e estudar. E-book, né? Isso. Mas, Vilar, além disso... Pode ir. Além disso, o SEI, o processo SEI, que o prefeito assina, que traz a abertura do concurso, ele traz uma boa notícia para os remanescentes. Os remanescentes do concurso 2022, ele traz uma boa notícia, por quê? Primeiro, a assessoria jurídica da Secretaria de Gestão, mais a assessoria jurídica da SMSU, eles dão o parecer no sentido seguinte: prefeito, olha, não há nada que impeça o senhor abrir um novo concurso com aquele concurso em andamento. Sim. Contudo, tem 105 pessoas aprovadas naquele concurso. E pelo texto constitucional, o senhor tem que dar prioridade para eles na convocação. Sim. Significa dizer que o prefeito pode abrir um concurso para 500 vagas, chamar, em primeiro momento, esses 105 aprovados, para depois complementar com os demais aprovados. Do novo concurso. E ele não precisa se limitar aos 500. Você lembra que o primeiro concurso ele abriu para 1.000 e chamou 2.000? Sim. Ele pode abrir um concurso para 500 e chamar 1.000, por exemplo. Sim. Não há nada que impeça. Tendo disponibilidade orçamentária, ele pode fazer isso. Então, para você que é o candidato aprovado, está na lista dos remanescentes dos 105, a gente já sabe que tem alguns colegas que já estão até empregados em outros setores públicos, que passam em outros concursos e tal. Fique atento, porque o concurso vai rolar. Quando a COGES começar a fazer lá as convocações para perícia médica de posse, pode ser que seus nomes estejam em primeiro lugares aí na convocação. Então vamos lá. Acompanhar o Diário Oficial. Pega a classificação lá do concurso. O concurso tem lá a classificação. O primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, tal. Pelo texto constitucional, vocês teriam que estar acima dessas pessoas que vocês têm prioridade na chamada. E como a Secretaria de Gestão mais a Secretaria de Segurança Urbana alertou o prefeito sobre esse procedimento, a gente entende, a gente acredita que ele deve chamar os remanescentes antes de chamar
os aprovados, os primeiros Não vai aprovados. contra um parecer que já é interno, né? E ele vai brigar na justiça disso pra quê? Exatamente. Sabe, pessoas são pessoas. Sim. Passaram no concurso, passaram em todas as etapas e tal. E vou além, meu Marchão. O próximo curso de formação já é no novo formato. E isso, Né? tecnólogo. Porque nessa corrida toda da PEC 18 a gente não conseguiu dar notícia 100%, mas quem acompanha as redes da Guarda viu que o Conselho Estadual já aprovou, né, a nossa Academia de Formação em Segurança Urbana nível superior. Instituição Ou de seja, ensino superior. esses novos policiais eles vão entrar aqui e quando eles terminarem o curso de formação deles, eles vão ter o certificado de tecnólogo em segurança urbana. Exatamente. Então, assim, fique atento. Você não é guarda civil ainda, quer prestar o concurso, aqui, meu amigo, você vai ter informações, porque a gente vai acompanhar etapa a etapa noticiando. Ó, a data da prova vai ser tal dia, o local da prova do teste físico vai ser em tal local, a data vai ser em tal local. Aqui você vai ter informações. Pode nos acompanhar porque a gente vai estar sempre publicando. Aqui no YouTube, Instagram, Facebook e no site do Sindiguardas. Acompanhe, você não vai perder passo a passo. Você que é remanescente, meu amigo, você tem que ter mais antenado que todo mundo. Se você quer ser guarda civil metropolitano, quer ser um policial municipal, acompanhe e fique atento. Bom, Vilar, para encerrar o programa, a gente tem que dar alguns recados, não é isso? Exatamente, Marchão. O primeiro recado é parabenizar o Ies Queiroz, né? Ele fez o lançamento do livro, nos convidou, nós estivemos presentes lá. Não deu para anunciar antes por causa dessa correria da PEC 18, né? Algumas coisas ficaram para trás, mas essas pessoas que estão fazendo um trabalho bom para a guarda e bom para o guarda, a gente tem que trazer aqui, que é o caso do Ies Figueiredo, com a aprovação da academia como nível superior, e o caso do lançamento do livro aqui do inspetor Queiroz, porque quando alguém falar que guarda não é preparado, essas pessoas vão mostrar assim, tá aqui, ó, essa é a minha obra literária. Eu fiz essa obra. Tem mais, tem vários colegas, né? Essa aqui é um pouco mais direcionada para a questão da própria cidade. Mas nós temos vários e vários colegas que fizeram seu livro, convidou, a gente teve a oportunidade de estar presente, então traz aqui para ficar marcado, registrado aqui no YouTube para o resto da vida, né, Marchão? É isso aí, parabéns, comandante Queiroz. Eu falei lá em Brasília, lá no Nereu Ramos, eu falei do comandante Queiroz. Tem o Marcão aqui, que também escreveu Capoeira Liberdade. Sim, já tá bem lembrado. no quarta ou quinta obra. Bacana, a gente tem que parabenizar mesmo. Assim, eu gosto de ler, cara, e eu gosto de ler, assim, quando diz respeito à nossa função, né? Mas eu gosto muito dessas obras. Fora isso aí, que é um recado importante, temos um recado também sobre o funcionamento do sindicato. Boa. Nós temos funcionários, os funcionários são seletistas, não são guardas civis. A diretoria é composta por guardas civis, mas os funcionários são seletistas. E eles têm um acordo coletivo de trabalho, que tem um monte de regra lá e a gente tem que observar. Dado isso, a nossa sede estará fechada, ela fecha no dia 23. O último dia útil de trabalho aqui é dia 23 de dezembro, cai numa terça-feira, às 17 horas. Fechou dia 23 às 17 horas, entra num recesso e a gente volta no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro de 2026, às 8 horas da manhã. Nesse período, a sede vai estar fechada. Aqueles telefones que te atendem normalmente, o telefone do jurídico, o telefone do benefícios, o telefone da recepção, eles não vão estar funcionando porque não tem funcionário para olhar eles. Mas, Márcia, aconteceu alguma coisa, como é que eu faço? Meu amigo, eu vou colocar aqui na tela o telefone dos diretores, os principais diretores, que são aqueles que estão afastados, para te atender, tá? O meu, o do Vilar, o do Radmarker, o do Rafael, o da Lica, o do Tiago, o do Carlão. O Carlão não está afastado, ele está trabalhando na inspetoria da Câmara, mas ele está aqui praticamente dia sim, atendendo também, tá? Então, o do Lino também. O Lino está aposentado, mas ele está atendendo. Então, assim, morreu alguém foi preso, é alguma emergência, você tem os telefones para entrar em contato. Márcio, eu recebi um memorando disciplinar aqui no dia 26 de dezembro, foi meu presente de Natal. Pode mandar diretamente para mim ou em algum desses telefones. Nós vamos mandar para o advogado vai fazer a defesa e vai mandar no seu e-mail, tá certo? Um procedimento da corregedoria, um procedimento disciplinar, alguma coisa que me convocaram. Eu recebi uma intimação do TJ. Entre em contato conosco, diretores, e nós vamos entrar em contato com o advogado para o advogado te dar atendimento. Você não vai ficar sem atendimento. A sede não funciona, mas o atendimento continua sendo 24 horas. Aliás, gente, eu quero falar uma outra coisa. Às vezes o colega me manda mensagem, 1h30, 2 horas da manhã. Se eu tô acordado, eu olho. Quando eu tô dormindo, eu não escuto o barulho da mensagem, que é um...
Não fala mais nada, entendeu? Então, gente, tá de madrugada, mandou mensagem, eu não olhei, liga, porque o telefone me desperta. Então, o chamado... Foi emergência, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai... A pergunta da mudança de letra espera de manhã, né? Isso, o que dá pra esperar pro dia seguinte, ok. Agora, emergência, telefona. Telefona porque Tá preso ou morreu é emergência. O barulho do telefone vai me acordar, eu vou acordar e vou te dar atendimento. Ou os demais diretores, tá certo? Eu não desligo meu celular não fica desligado e o pessoal sabe disso. E outra, né? Você não conseguiu falar com o Márcio, porque pode acontecer. Exato. Nós somos seres humanos. Não conseguiu falar com o Vilar. Você entra no site do Sindiguardas, que é o sindiguardas-acp.org.br. Você vai na página lá institucional, diretoria. Quando você clicar lá, vai estar todos os diretores. Com um você vai conseguir falar. Isso, todos os telefones. Além disso, se você clicar na imagenzinha do telefone do sindicato, o benefício, recepção e jurídico, na imagem vai ter os telefones de emergência que você pode entrar em contato. Sim. Se você mandar um oi, ele vai te dar uma resposta automática. Olha, liga para esse, para esse, para esse, para esse. Então, tenta a mensagem. Não deu mensagem? Telefona. A gente vai te dar suporte. E um pouquinho de paciência, gente, porque assim, chega às vezes, eu chego por dia, Vilar, responder 400 às 450 mensagens. É muita coisa, né? Então, às vezes, tem uma filinha lá de um monte de gente lá para dar resposta. Sua mensagem vai ser respondida, meu amigo. Talvez não seja na mesma velocidade que você me mandou. Sim. Mas eu não deixo de responder ninguém, tá? Então, eu tenho um colega que fala assim, pô, Marcos, você tá sendo grosso, tá sendo curto. Não é, gente, não é grosseria. É que assim, eu sou muito prático e objetivo. E às vezes você deu a mesma resposta várias vezes. Márcio, isso é isso? Sim. Isso é isso? Não. Ponto. Se perguntar, explique por quê, aí eu vou explicar. O cuti-cuti não dá, né? Então, eu sou muito prático e objetivo, porque tem um monte de colega esperando para ser respondido. Então, o quanto mais prático, mais curto for, para mim é melhor. E eu vou te dar a resposta. Se faltou alguma coisa, Márcio, pode explicar por gentileza? Aí eu gravo um áudio, eu escrevo um texto para tentar dar essa explicação. Mas não tem só o Márcio. Né? Tem um monte de diretor aqui que você vai poder ver os telefones aí, você pode, não conseguiu comigo, fala com outro e tal. Exatamente. Tá? Tem mais recado, né, Marcelo? Sim. Pra quem não é inscrito, né? Pra quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Já é inscrito? Sininho e notificações, né? Todas as informações aí na palma da sua mão. Compartilha, gente, compartilha, porque a informação vai longe. E claro, né, deixa um like pra gente. E, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, essa diretoria está à disposição de vocês, correndo com vocês. Vocês vão ver a gente aí na Paulista no Réveillon. É isso aí.